né? Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aos membros da banca pelo aceite, né? É uma honra receber vocês e nesse ambiente virtual, né? Mas eu acho que tem suas vantagens, porque, né? Quando que a gente ia poder montar, né, uma banca como essa, né, sem tantos recursos na pós-graduação? Então, eu fico muito feliz de receber a professora Giane, professor Eduardo, né, o professor Cordeiro, a professora Zulimar, né, que eu tenho certeza que farão grande diferença hoje, né, farão grandes críticas, grandes considerações para a tese, né, então eu estou lisonjeada, né, de ter uma banca tão boa quanto essa. Gostaria de agradecer a Fabiana, né, pela orientação durante todos esses anos, uma pessoa incrível, e então a Fabiana, a gente vai passar para a apresentação, ela se programou para falar em 30 minutos, né, e depois a gente passa para as arguições, tudo bem? Então, Fabiana, agora é contigo. Eu vou desligar meu microfone. Se você precisar de algo, tá? Tá bom. Então, bom dia. Agradeço a presença de todos e todas. Quero manifestar minha gratidão por esse momento, pela oportunidade, também pela professora Luciene, que é uma orientadora maravilhosa, né? Sempre dando apoio. Então, é isso, gente. A gente vai começar a defesa. Só colocar aqui a apresentação. Vocês estão visualizando? Tá dando para ver? Sim, Fabi. Sim. Então, a tese, ela é intitulada Sentidos de Lugar e Geograficidades em Políticas Públicas de Conservação da Natureza, reverberações a partir das vivências de moradores da área de proteção ambiental de Maracanã, São Luís, Maranhão, Brasil. Sou Fabiana e a minha orientadora é a professora doutora Luciene Cristina Risso. Introdução, a motivação para essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi pensada a partir da minha atuação na Secretaria de Meio Ambiente, onde eu trabalhei, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, onde eu trabalhei de 2008 a 2013, então durante esses 5 anos que eu passei lá na Secretaria, foi no setor de gestão das unidades de conservação estaduais, e aí naquele momento surgiram muitas inquietações, muitos questionamentos, né? Então comecei a trabalhar também com a APA de Maracanã, considerando que é uma das poucas unidades de conservação que nós temos aqui na Ilha do Maranhão, e decidi fazer uma pesquisa, né, fazer a pesquisa acadêmica com a APA de Maracanã. Então, articulando a gestão, já que eu estava trabalhando na SEMA, articulei com a pesquisa científica. Então, eu trabalho com a APA de Maracanã praticamente desde 2010, quando eu comecei a fazer a pesquisa de mestrado. Então, só que naquela época eu trabalhei mais com uma perspectiva mais tradicional da geografia. E aí, em busca de caminhos, né, em busca de respostas, decidi trabalhar com a geografia humanista cultural, exatamente porque eu via a necessidade de trabalhar a participação, de fato, uma gestão participativa da unidade de conservação. Então, percebi que a geografia humanista cultural seria um bom caminho metodológico, epistemológico para essa pesquisa. A essência geográfica é lugar, né, tendo como eixos esses 4 elencados: sentidos de lugar, geograficidades, políticas públicas e gestão de territórios protegidos. A questão central da pesquisa: sentidos de lugar e geograficidade são relevantes à condução de políticas públicas de conservação da natureza? Justificativa escassa e limitada à produção científica. Haja vista, por exemplo, que a gente procedeu a uma busca no banco de tese e dissertações da CAPES, fazendo esse link, né, entre lugar
entre geografia humanista cultural e políticas públicas, e é praticamente inexistente essa produção aqui no Brasil. Nós vimos também as potencialidades, dentre as quais nós destacamos fortalecimento de políticas públicas específicas sobre conservação da natureza, bem como subsídios à gestão participativa de territórios protegidos. Como objetivo central, nós temos aprender sentidos de lugar e geograficidades na APA, para elucidar a relevância desses aspectos no âmbito de políticas públicas de conservação da natureza. E, como procedimentos metodológicos, nós fizemos revisão bibliográfica, né, análise de documentos, aplicação de entrevistas semi-estruturadas, junto a pessoas das comunidades, participação em eventos e atividades nas comunidades, isso foi fundamental para aprender sentidos de lugar e geograficidades, essa relação que eu mantive com as pessoas das 4 comunidades, né? Participação também em reuniões do Conselho Consultivo da APA do Maracanã, que é a instância que nós temos de gestão participativa, análise e sistematização de dados e informações, comunicações com a equipe gestora da APA, também eu sempre estive em contato com a equipe gestora, até porque para formalizar a pesquisa, eu tive que pegar a autorização do órgão gestor, que é a SEMA, elaboração de mapas e realização do workshop. O capítulo 2, intitulei Entre Olhares, Descobrindo Caminhos para Começar a Trilhar. Aqui eu já começo a falar um pouco sobre fenomenologia, né, o limiar de um geografar fenomenológico, já que é o começo, eu decidi trabalhar com a geografia fenomenológica no doutorado, porque eu senti necessidade, já que eu saí de uma graduação de uma perspectiva que a gente via muito mais uma perspectiva tradicional da geografia. Então, por acreditar que a fenomenologia também seria um caminho relevante, principalmente quando a gente trabalha com gestão de unidades de conservação, então decidi trabalhar com essa vertente, né, tendo em vista alguns aspectos, como a atitude fenomenológica, que é a minha experiência na experiência dos outros, assim como as experiências dos outros na minha experiência, segundo Merleau-Ponty, percepção, que segundo Tuan é um estender-se para o mundo. Nessa foto aqui é a Rua Menino Jesus, lá na comunidade Alegria, um dos caminhos que eu percorri bastante, né, em busca de respostas, em busca de entender mesmo, de aprender sentidos de lugar e geograficidades. Em busca de galhos fortes e raízes profundas, aqui a gente tem uma pequena amostra de algumas fotografias do workshop que foi realizado. Esse workshop foi algo fundamental para o trabalho de pesquisa, até porque ele foi como um feedback para as pessoas que participaram da pesquisa, que colaboraram, que responderam às entrevistas. Então, elas se sentiram valorizadas, elas gostaram muito, foi um trabalho muito produtivo, porque eu tive a oportunidade de fazer uma experimentação sobre a articulação entre geografia humanista cultural e políticas públicas voltadas à conservação da natureza. Entrando na trilha, intitulei, foi o título do capítulo 3, né, Entrando na trilha, Encontro com Sentidos de Lugar, Geograficidades e Maracanã. Nesse capítulo, a gente faz um breve apanhado, né, sobre a questão do lugar, que é o considerado ponto de partida da experiência geográfica, segundo Dardel. Segundo Bachelard, é a primeira qualidade existencial do ser. Segundo Tuan, é o centro de significado construído pela experiência. E segundo Helf, é atributo do mundo vivido. Então, esses aspectos, né, essas noções de lugar estiveram permeando, né, por toda a pesquisa, todo o trilhar da pesquisa. Sentidos de lugar. Traduz a experiência de lugar, segundo Helf. São horizontes da existência, segundo Butmer. Espíritos que dão vida ao lugar, segundo Tuan. E significados atribuídos aos lugares, né, segundo a nossa saudosa Lívia de Oliveira. Aqui nessa imagem, nós temos aqui os buritizais, lá da comunidade Rio Grande, né, que é um dos elementos mais significativos para aquela comunidade. Em relação às geograficidades, nós temos como ponto de partida a obra de Dardel. O que seriam essas geograficidades?
São as relações concretas que ligam o ser humano à Terra, é a base fenomenológica mais completa da geografia formal, segundo Helf, e segundo Hauser, que eu acho interessante essa interpretação que ele faz de Dardel, né? Segundo Hauser, é a relação visceral que o homem mantém com a Terra. E isso ficou evidente mesmo na pesquisa, durante todo o trilhar fenomenológico. Aqui nessa imagem, a gente tem uma das residências lá da Rua Menino Jesus, que é a casa da Dona Maria Ferraz, né? Aqui a gente tem até uma amostra de como eles trabalham com a questão também da sustentabilidade, eles trabalham com reutilização de pneus e outras coisas também relacionadas a geograficidades. É uma família que está bem engajada também com a questão da qualidade ambiental de Maracanã. Trabalhamos também o sentido político de lugar, imaginando esse sentido político enquanto campo fértil, né? Por quê? Lugar, ele apresenta pouca expressividade em pesquisas humanistas sobre planejamento e participação, segundo Marândola Júnior e Melo, 2009. Tomamos também como ponto de partida atitude, né, que segundo Tuan é uma posição que se toma frente ao mundo, e também as considerações de Butmer, 2015, que em políticas públicas é imprescindível entender processos fundamentais da vida comunitária. Aqui nessas duas imagens nós temos uma breve mostra, né, dessa questão mesmo política, da articulação política lá na comunidade Alegria, que é a União de Moradores do bairro Alegria Maracanã, e aqui embaixo é um momento de realização da oficina de elaboração do plano de manejo da unidade de conservação. E como eu fiquei engajada mesmo na comunidade, né, eu fui convidada e também ajudei o pessoal lá nesse processo de elaboração do plano de manejo. Natureza geográfica de Maracanã. Principal via de acesso à APA de Maracanã é a BR, né, BR-135, que está na face leste da APA. A distância da APA de Maracanã até o centro, a sede administrativa de São Luís é cerca de 23 quilômetros. A APA faz limite com o Distrito Industrial, exceto aqui na porção norte, que ela faz limite com o Parque Estadual do Bacanga, né, que é uma unidade de proteção integral do Estado. A geologia da APA é essencialmente sedimentar, né, a geomorfologia é uma geomorfologia com tabuleiros que não superam 100 metros de altitude, com bordas dissecadas em colinas e vales pouco profundos. Aí a gente observa também que as condições climáticas, né, clima tropical úmido, bem como índices pluviométricos altos, fazem com que a área sedimentar seja bastante suscetível também a processos erosivos. A hidrografia faz parte da bacia do Bacanga e da subbacia do rio Maracanã. Domínios de natureza da APA são, sobretudo, a Amazônia e Cerrada, que a gente vê essa face amazônica da APA, né, com seus brejos. E aqui também, logo na entrada de Maracanã, a gente vê aqui um pouco dessa paisagem dominada pelos jussarais, e aqui é um indicador de área úmida, de brejo. A população estimada para a APA, de acordo com a consultoria que está elaborando o plano de manejo, é uma população de 58.627 pessoas. As comunidades são 13 comunidades. Situação de domicílio ainda é considerada zona rural, apesar da gente já ter aqui uma intensidade de construções, né, demonstrando já esse processo de urbanização um tanto quanto acelerado, mas ainda é considerado zona rural, de acordo com o plano de manejo de 2006. A vegetação predominante na APA são basicamente 4 tipos, né, os brejos, compostos por jussara, buriti, mata de terra firme, com espécies como bacuri, paparaú, bandiroba, angelim vermelho, matas secundárias também, que é representado pelos babaçuais, assim como matas de sítios que são representadas pelas árvores frutíferas. Aqui a gente observa também, ó, uma face da comunidade Rio Grande, onde eles fazem plantações, né, trabalham com agricultura familiar, que em Rio Grande,
nessa parte é um assentamento da reforma agrária. Aqui a gente observa um dos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, que eu estava lá no condomínio Morada do Sol, ele estava ainda em construção, e daqui a gente observa o condomínio Amendoeiras. Aqui a gente observa também a grande densidade de construções, né, que o programa Minha Casa Minha Vida trouxe para Maracanã. A ocupação do Maracanã é pré-colonial, né, tem registros da aldeia Maracanã CIP, de acordo com Bandeira e Brand de 2014. A toponímia, o que significa a palavra Maracanã? É pássaro grande, é um pássaro grande barulhento, um tipo de arara, até coloquei aqui a imagem. E também ficou Maracanã por causa dos sons dos tambores rituais do pessoal, principalmente dos batuques e festas do pessoal que ocupou a região de Maracanã, que são pessoas quilombolas, né? A origem das comunidades mais antigas dessas que eu estudei, Maracanã é de origem quilombola, segundo Costa, 1998, já a comunidade Alegria, de acordo com Silva, 2004, e também das pessoas que eu entrevistei na comunidade Maracanã, eles dizem que a Alegria surgiu a partir de sítios e engenhos da elite branca de São Luís. Panorama da Gestão Ambiental de Maracanã, a APA foi instituída em 1991, né, portanto, ela está com 29 anos de criação. Motivações, valor ambiental, cultural e histórico, isso tudo está dito lá no decreto de criação da APA. E a gestão participativa, ela é feita pelo conselho consultivo da APA do Maracanã. Esse conselho foi instituído em 2014. Existem alguns desafios à gestão da unidade de conservação, dentre os quais eu elenquei aqui alguns, né? Falta de plano de manejo, e é interessante falar, é relevante falar que o plano de manejo está sendo elaborado, mas já está uma situação tanto quanto escandalosa, porque já faz quase 2 anos que o plano de manejo está sendo elaborado, já deveria ter sido publicado, e até agora não saiu, né? Um problema. Inexistência do cargo de chefia da unidade de conservação, corpo técnico insuficiente, descontinuidade de processo, principalmente por causa da questão eleitoreira, né, porque muda a gestão, muda tudo, eles mexem nas equipes, então isso também é um problema lá para a gestão da unidade de conservação, limitações orçamentárias, inexistência de sede própria da APA, então as coisas os processos administrativos são resolvidos lá em outro bairro, né, que é um bairro distante lá de Maracanã, que é o bairro onde se localiza a sede da Secretaria de Meio Ambiente, então fica distante, esse também é visto como um problema, inexpressiva inclusão das comunidades na gestão, né, apesar de ter o CONAN, né, de já ter essa esfera de participação, mas ainda é pouca a participação, acredito que deveria ter uma inclusão maior das pessoas na gestão da unidade de conservação, assim como desconsideração de aspectos humanistas. No capítulo 4, a gente fala um pouco sobre as manifestações culturais, né, das manifestações da cultura popular de Maracanã. Nessa imagem aqui, nessas duas imagens, a gente tem a festa de Reis, o festejo de Reis. Aqui é o Reis das Nuvens, localizado lá na comunidade Alegria. Essa festa é realizada no começo do ano, e enquanto não tem a festa de Reis, é como se o ano não tivesse começado, né? Então, ela tem ela faz parte da dimensão sagrada lá em Maracanã, e também a gente observa as geograficidades, principalmente porque se usa muitas coisas do lugar. Olha, aqui vocês observam, são parte de palmeiras de ariri, e aqui ornamentando o presépio são folhinhas de murta, né? Então há uma integração grande aqui entre as pessoas em torno da festa de Reis. Aqui é o Bumba Meu Boi. Maracanã também é muito conhecido por causa do Bumba Meu Boi, uma das manifestações da cultura popular do lugar, e eles se orgulham muito.
Na questão também do Bumba Meu Boi, a gente observa uma integração grande, também tem uma ligação forte com os aspectos religiosos, né, essa dimensão sagrada do espaço, e está tudo muito integrado. Aqui nessa imagem aqui é um momento em que estava sendo realizada a celebração, faz parte da celebração de batizado do boi, porque tem todo um rito, o Bumba Meu Boi. Esse momento aqui é quando o boi entra na igreja, a igreja de Santo Antônio, lá no Maracanã, para fazer preces e pedir que as divindades, né, Santo Antônio abençoe, Santo Antônio, São João, abençoe a nova temporada de apresentações. Aqui é uma apresentação também do Bumba Meu Boi, então é muito forte essa ligação entre a questão profana, o aspecto mesmo da festa em si, onde as pessoas vão para se divertir, mas é muito forte também essa questão da religiosidade em torno do Bumba Meu Boi, sobretudo das religiosidades de matriz africana. No mês de maio, a gente tem as ladainhas, aqui o destaque é para as rezadeiras, elas são convidadas para rezar a ladainha em latim, aqui é o grupo de mulheres conhecidas como rezadeiras, lá da comunidade Alegria, elas são convidadas, geralmente, quem faz promessa para Santa Maria, paga suas promessas durante o mês de maio, com as rezas, e convida as rezadeiras também para fazer as rezas. Isso também gera muita integração lá em Maracanã, e a gente vê, mais uma vez, como são fortes esses aspectos das hierofanias em Maracanã, né, desses aspectos mesmo da manifestação do sagrado em Maracanã. Outra manifestação, né, também, que revela o sagrado, essa face do sagrado em Maracanã, e ela é vinculada à Umbanda. Aqui é a Casa Remanescente da Luz, aqui são dois momentos distintos. Aqui é a festa dos Erês, que são as entidades infanto-juvenis da Umbanda, né, então a festa para os Erês, no mês de setembro, na Casa Remanescente da Luz. Aqui é o Senhor, é o encantado Manezinho Légua, e aqui nessa outra fotografia é a festa da encantada Chica Baiana, né? Aqui é o pai de santo Fábio Marlos, só que nesse momento aqui ele se encontra com as entidades, no caso, aqui Chica Baiana e aqui Manazinho Légua Bugibuá. Outra face de Maracanã, que revela também suas geograficidades, bem como seus sentidos de lugar, é a festa da Jussara. Essa festa ocorre no mês de outubro, geralmente aos domingos do mês de outubro, e também às vezes entra para o mês de novembro também, o primeiro final de semana de novembro. É uma festa que foi estruturada por Rosa Moschel, né, por isso que eu intitulei Festa da Jussara, legado de uma rosa chamada Moschel. Rosa Moschel se destacou porque ela era moradora do Maracanã, ela foi a primeira agrônoma do estado do Maranhão, primeira engenheira agrônoma e também geógrafa. E essa parte, ela se preocupava muito com a parte ambiental. Então, ela já observava que Maracanã tinha esse apego ambiental muito grande, essa dimensão ambiental era muito forte em Maracanã. E aí ela aproveitou também, pensando que as pessoas tinham dificuldade com a questão da renda, e ela trabalhava na secretaria, na secretaria municipal ligada à renda, ela decidiu transformar, né, essa potencialidade natural de Maracanã com a questão da Jussara e articular com a necessidade de renda para as pessoas e a questão cultural também. Então, essa festa ela ocorre desde 1969 e ela já faz parte também do calendário turístico de São Luís. É muito conhecida aqui em São Luís e até em outros lugares do Maranhão e de fora do Maranhão também. Nessa imagem aqui, a gente vê como é degustada em geral a jussara com farinha. Algumas pessoas gostam de colocar açúcar, outras preferem sem açúcar. Aqui a jussara é uma jussara batida, conhecida também como o vinho da jussara. As pessoas costumam comer também com camarão, com carne seca.
E é isso. Tambor de crioula, outra face de Maracanã, outra face que revela as suas nuances em relação aos lugares, né, que deixa muito clara também essa diversidade religiosa e essa celebração mesmo da vida articulada ao lugar e articulada às divindades. Aqui no tambor de crioula, a gente tem a homenagem a São Benedito. Aqui, nesse caso, o tambor de crioula estava sendo realizado lá na área do Reis das Nuvens, né? Então, essa daqui é a Dona Matilde, responsável pelo Reisado das Nuvens. Essa é a Dona Flávia, que é a irmã dela. Elas são duas grandes lideranças lá de Maracanã. Essa daqui é Dona Odelina, é a chefe das rezadeiras, né? E aqui são as outras rezadeiras, Dona Nenê, Dona Maria. Presépio, outra importante manifestação lá de Maracanã é a montagem dos presépios, né? Faz parte dos ritos natalinos. Então, no final do ano, os presépios são montados. Como eu já falei, tem essa vegetação aqui das próprias matas de Maracanã. Essa daqui é a vegetação de murta, que dá para olhar melhor as folhinhas pequenas. E aqui são folhas de palmeira de ariri, né? Também de uma beleza radiante, né? E nesse sentido a gente observa também uma integração, sobretudo aqui por ocasião da queimação de palhinhas, né? Então, depois que passa o Natal, os presépios são queimados a partir de algumas cerimônias. Aqui, por exemplo, é a cerimônia de queimação de palhinhas lá da Garagem Eventos, da Raimunda Ferraz, onde eu tive a oportunidade de observar de perto como acontece. Aqui eles estão em roda e eles estão cantando, tem as músicas tradicionais da queimação de palhinhas. Enquanto eles vão cantando, eles vão pegando raminhos daqui do presépio, esses raminhos de folha seca, vão jogando na fogueira e pedindo proteção, pedindo que o ano que se inicia seja bom, que o menino Jesus proteja o ano que está começando. Capítulo 5, trilhando, impregnar-se de sentidos de lugar e geograficidades na APA de Maracanã. Então, aqui já é a parte mesmo específica da tese sobre a questão dos sentidos de lugar e das geograficidades apreendidas. Na comunidade Alegria, os sentidos de lugar que ficaram evidentes: enraizamento, qualidade ambiental, totalidade, devastação, violência, lar, tradição, acolhimento, tranquilidade, patrimônio, coração de São Luís. Já nas geograficidades ficaram evidentes as relações com as frutas, com os brejos, com os jussarais, com o rio Ambude, rio Maracanã, nascentes e tradições. Aqui eu trago um relato, né, do senhor Fábio Marlos, onde ele vai dar para a gente perceber um pouco desse sentido de lugar. Tem vários relatos, na própria tese eu trago vários relatos, mas como aqui o tempo é limitado, eu escolhi alguns, né? Então, do senhor Fábio Marlos, abre aspas. Esse lugar é tão especial para mim que eu comprei até o lugar onde no dia que Deus me levar, eu vou ficar no Maracanã mesmo. Quero dizer que eu vou daqui para o cemitério do Maracanã, para você ver como ele é especial para mim. Eu não vou sair nem do bairro, meu corpo. Eu vou ficar aqui mesmo, para você ver o tanto que ele representa para mim. É bem forte isso. É tão forte que eu quero ficar aqui. Não quero sair daqui para outro lugar. Já na comunidade Maracanã, os sentidos que ficaram em evidência: enraizamento, totalidade, vitalidade, fertilidade, tradição, resistência, bênção, sentido de qualidade ambiental, de lar, de integração, pertencimento, tranquilidade, degradação ambiental, violência e patrimônio ambiental. Enquanto as geograficidades, a gente tem as relações com jussarais, brejos, frutas, águas subterrâneas, lugares tradicionais e tradições. Aqui a gente tem a fala da dona Helenilde Costa, abre aspas. Minhas raízes estão aqui. Nossos pais e amigos nos ensinaram a amar o Maracanã. Nasci aqui, gosto, sou barrista mesmo. Sou maracanaense daquela roxa, fecha aspas. Na comunidade Vila Sarney, os sentidos que ficaram evidentes são enraizamento, totalidade, qualidade ambiental, provimento, devastação, vitalidade, tranquilidade e lar.
Já em relação às geograficidades, ficaram evidentes esses elos com os rios, brejos, nascentes, poços, Jussara, Buriti e frutas de sítio. O Joidinaldo Ferreira, conhecido como Azul, fala o quê? Abre aspas, muitas árvores foram destruídas, os rios estão assoreados e poluídos, os jussarais e brejos assoreados devido às grandes obras do Minha Casa Minha Vida. Aqui está mais quente. Com o bairro Nova República, muitas nascentes foram destruídas, fecha aspas. Em Rio Grande, os sentidos que se destacaram foram os seguintes: qualidade ambiental, tranquilidade, lar, vitalidade, totalidade, violência, integração, enraizamento, devastação, fé e cuidado. Nas geograficidades, relações com buritizais, rios, brejos, frutas, cultivo da terra. O que a dona Rosa Maria Pereira fala quando ela se reporta a Rio Grande? Abre aspas. Rio Grande é meu lar, é minha paixão. Aqui tem boa moradia, tenho muitos amigos. Nesse lugar criei meus filhos e daqui não pretendo sair, daqui só saio quando morrer. Desbravando sentidos de lugar e geograficidades nas entrelinhas da gestão participativa da APA. Aqui a gente observou as atas, nós fizemos ao longo do tempo da pesquisa, como eu participei das reuniões do CONAN, eu pude ter acesso também às atas, e o que eu percebi foi um predomínio da visão tecnicista nesses documentos, né, e conversando com algumas conselheiras, falando um pouco sobre a pesquisa, sobre a essência humanista, elas me deram os seguintes depoimentos. A dona Odelina Ferraz falou: só a luta atrelada a essa essência humanista fortalecerá a participação da sociedade civil no CONAN. Isso é importante na busca pela preservação e defesa de nossa própria existência. Já a conselheira Irecê Santos falou o seguinte: é de suma importância atentar para essências humanistas geográficas, porém as políticas públicas não se apresentam como conhecedoras dessa necessidade, mostram-se muito mais como aquelas que querem ouvir para saber como atuar na construção de políticas de favorecimento partidário. No capítulo 6, nós falamos um pouco sobre esse fortalecimento da trilha, né, fazendo uma analogia com o que o Maracanã tem também de especial, né, que são as trilhas ecológicas, e o povo fala muito, tem gente até que pensa que APA de Maracanã é sinônimo de trilhas do Maracanã, né, de tão importante, tão conhecidas que as trilhas são lá em Maracanã. Então, intitulei Fortalecendo a Trilha, Plantando Sementes, Potencialidades da Cartografia Humanista Cultural na Gestão da APA de Maracanã. Então, a gente parte de quê? De cartografias não convencionais, segundo CIMA 2007, mapeamento de significado, segundo Cosgrove, 1999, cartografias enraizadas no cotidiano, de Wood, 1978, e na ecosofia de Guattari, né, que é esse registro, essa articulação entre os três registros, que ele chama dos três registros ecológicos, ambiental, social e da subjetividade humana. E tudo isso confluiu para o sentido político de lugar, que foi bastante observado e trabalhado durante o workshop. Aqui foi um material gerado durante o workshop, o primeiro dia. Como tinha muitas pessoas, foi dividido em três dias. Então, no primeiro dia, foram pessoas da comunidade Alegria, e aqui reforçaram alguns sentidos de lugar, né, com paraíso ecológico, saudade, fonte de renda. Alguns disseram que são as suas raízes e ar puro. Falaram também da tradição, representa a vida, fonte de vida, representa tudo, né? Então, ratificando esse sentido de totalidade. Aqui são resultados do segundo dia do workshop, que foi realizado no dia 25 de janeiro de 2020, né, ficaram evidentes também, as pessoas associaram esses símbolos a alguns sentidos de lugar e geograficidades, né, alguns significados de lugar. Aqui a gente observa patrimônio da comunidade, lembranças boas da infância, vida em comunidade, lazer, totalidade, tradição, tudo aquilo que a gente viu, né, através das entrevistas, e que ficaram ainda mais claros aqui, como sentido de lar, de tradição.
de totalidade. Teve gente que disse que representa o próprio coração. No terceiro dia, que foi realizado lá na comunidade Rio Grande, esses foram os sentidos que ficaram evidentes. O sentido de vida se repetiu bastante, né, como também lugar de preservação, lazer, futuro de nossos descendentes, e o sentido também de totalidade, de saúde, que o lugar significa também saúde, amor, futuro, vida, renda. Interessante também que foram produzidos 2 mapas humanistas culturais. Essa atividade foi tipo, passada para casa, porque o tempo era curto, né? As pessoas não dispõem de tanto tempo para participar do workshop, então eu pedi para quem quisesse fazer um pequeno mapeamento, uma cartografia mais humanista, mais uma cartografia íntima do seu cotidiano, do seu lugar, que fizesse. E aí eu obtive 2 mapas. O mapa 1, né, que eu considero intitulado Ambiente de Maracanã. O autor é Joedinaldo dos Prazeres, da comunidade Vila Sarney. Aqui ele destacou, sobretudo, os rios e brejos, né? Eu pedi que eles destacassem aspectos que deveriam ser conservados em Maracanã, ser protegidos. E aqui ele destacou os rios e os brejos, principalmente. Esse aqui é o Mapa Humanista Cultural 2. Ele foi produzido pela Raimunda da Silva Ferraz Neta, né, conhecida como Silvinha, e ela intitulou Maracanã, Berço de Cultura e Riquezas Naturais. Aqui ela destacou essa articulação, tanto entre os aspectos ambientais, né, os aspectos ambientais como brejos, sarais, com aspectos também das manifestações da cultura popular, das manifestações do sagrado em Maracanã. Aqui, ó, Reis do Alecrim, de Festa do Divino Espírito Santo, aqui ela retrata um pouco dessa contaminação que tem atingido os brejos e jussarais de Maracanã, né, ela colocou vários elementos e aqui a gente observa uma riqueza desses elementos, até como é significativo para ela a questão da participação popular. Olha, ela colocou aqui o símbolo do conselho, da APA. Então, esse mapa tem uma riqueza extraordinária. Considerações finais. Né? E diante de tudo isso, a gente observa a necessidade de atenção do poder público para sentidos de lugar e geograficidades, relações profícuas entre geografia humanista, cultural e políticas públicas de conservação da natureza. Conhecer sentido de lugar facilita o planejamento de estratégias focadas na efetividade da APA de Maracanã. Considerar a geograficidade na gestão de territórios protegidos também liberta dessas amarras de uma ciência dura, engessante, apesar de ser difícil, eu senti dificuldade, né? Principalmente porque eu comecei a trabalhar com essa geografia fenomenológica já a partir mesmo do doutorado, diminuição da lacuna científica, sobretudo no Maranhão e no Brasil, ampliação dos horizontes da geografia humanista cultural, visto que a gente traz essa articulação com o sentido político de lugar, já que a gente observa que há pouca expressividade disso, então foi interessante por isso também, por ampliar esses horizontes dessa vertente da geografia. A tese, bem como as publicações, são considerados instrumentos de fortalecimento da luta social em prol da conservação da natureza de Maracanã. A tese também é um subsídio à consecução dos objetivos da APA, essa pesquisa, né? Então, se os gestores quiserem utilizar, quiserem colocar isso em prática, eles têm esse instrumento, mais esse recurso, né, a favor, porque a cópia da tese vai ser encaminhada para o órgão gestor das unidades de conservação do Estado. Uma das condicionantes para que eu obtivesse a licença para fazer lá na APA é exatamente que a pesquisa seja protocolada lá no órgão gestor, então eles vão ter essa pesquisa, vão ter acesso à pesquisa, aos resultados da pesquisa. Valorização também dos saberes tradicionais, que é muito forte lá na APA, aproximação maior entre universidade e comunidades, e abertura de trilhos para novas investigações no campo da geografia humanista cultural. Então, é isso, obrigada, aqui são algumas referências utilizadas na apresentação, mas a totalidade das referências estão mesmo no corpo da tese. Muito obrigada.
Obrigada, Fabiana. Então, colocados, né, após a apresentação, a gente vai passar para a etapa da arguição. E aí, eu pensei a gente começar pelas pessoas que estão mais longe, geograficamente, né? Aí eu pensei na professora Zulimar, nessa ordem, né? Professora Zulimar, professor Antônio Cordeiro, professora Jeane e, por último, professor Eduardo.